A chuva fina caía sobre o telhado como se o céu estivesse chorando junto com ele. Mateus permanecia parado diante da grande janela da sala, olhando para o horizonte cinzento, mas sem realmente enxergar nada. Seus olhos estavam vermelhos, marejados, e sua respiração pesava como se cada movimento do peito fosse uma luta silenciosa. A casa parecia maior naquele dia, vazia de um jeito que feria. Não havia o som das patinhas correndo pelo corredor, nem o latido rouco, nem a respiração pesada que costumava acompanhá-lo durante a noite. Havia apenas um silêncio duro, incômodo, cruel. Em cima do sofá, cuidadosamente dobrada, estava a manta azul que Enzo usava desde filhote. Era impossível olhar para ela, sem sentir uma onda de lembranças invadir o peito. Lembranças de anos, de fases, de tropeços, de vitórias e de momentos em que apenas a presença daquele cachorro parecia sustentar tudo que estava prestes a desabar. Mateus fechou os olhos. E quando fez isso, foi como abrir um portal para o passado. Ele ainda se lembrava perfeitamente do dia em que conheceu Enzo. Um filhote pequeno, cheio de energia, com olhos brilhantes que pareciam mais humanos do que muitas pessoas que ele já tinha conhecido. Aquele olhar tinha algo de sábio, de profundo, como se já entendesse mais sobre o mundo do que Mateus jamais entenderia. Era estranho, mas desde o primeiro instante, ele sentiu que havia algo especial ali, algo diferente, algo destinado. O vendedor da criadora tinha rido quando viu Mateus parado diante da ninhada, imóvel, como se estivesse esperando uma espécie de sinal divino. E talvez fosse exatamente isso, porque quando Enzo saiu cambaleando de dentro da casinha, tropeçando nas próprias patas e indo direto cheirar os cadarços do tênis de Mateus, ele soube. Soube que aquele era o cachorro da sua vida. E Enzo soube também. Desde então, os dois se tornaram inseparáveis. Mateus estava começando a vida adulta. Sonhava em ser piloto de corridas, mesmo que todos ao redor dissessem que aquilo era arriscado demais, caro demais, impossível demais. Mas Enzo acreditava. Acreditava com uma intensidade tão pura que às vezes fazia Mateus acreditar também. O cachorro assistia todos os treinos sentado ao lado da pista, sempre atento, sempre vibrando até mesmo quando Mateus errava uma curva ou rodava na pista. E quando ele acertava, Enzo corria em círculos de alegria como se fosse o troféu mais importante do mundo. Era uma parceria perfeita. Um jovem cheio de sonhos improváveis e um cachorro que parecia entender que acreditar era o primeiro passo para vencer. Mas a vida, por mais generosa que às vezes parecesse, também sabia ser cruel. A primeira grande queda de Mateus aconteceu em um campeonato local, quando um erro de outro piloto acabou tirando-o da pista. O acidente foi feio. A ambulância correu. A família chorou. E enquanto tudo isso acontecia, Enzo latia sem parar, desesperado, como se o mundo estivesse despedaçando diante dele. Ele ficou na porta do hospital por horas, deitado, esperando, recusando água, comida, conforto. Só levantou quando viu Mateus saindo em uma cadeira de rodas, dolorido, mas vivo. E naquele instante, Enzo encostou o focinho nas mãos do dono, como se dissesse: "Eu sabia que você voltaria." Foi ali que Mateus percebeu que correr não era apenas um sonho. Era parte de quem ele era, parte de quem Enzo sempre viu nele. Os anos passaram. Eles cresceram juntos, aprenderam juntos. Enzo envelheceu, é claro, mas nunca perdeu aquele brilho nos olhos. Ainda acompanhava Mateus nos treinos, mesmo que com passos mais lentos. Ainda vibrava em cada vitória, mesmo que deitado, sem forças para correr em círculos. Ainda tentava subir no sofá, mesmo que as patas já não ajudassem mais. Mas Mateus também mudou. E não foi de um jeito bom. Depois que perdeu o pai, afundou-se em um silêncio que nem Enzo conseguia romper. Passou a treinar menos, a acreditar menos e a se culpar mais. Começou a achar que nada fazia sentido, que correr era bobagem, que a vida tinha perdido seu propósito. Mas Enzo nunca desistiu dele. Nunca. Sempre estava ali, um focinho no joelho, uma lambida na mão, um olhar que dizia: "Eu ainda estou com você, você ainda pode." E Mateus sempre cedida, nos dias bons e nos dias ruins, porque com Enzo tudo parecia menos pesado, até que o tempo começou a cobrar seu preço. O veterinário avisou que a doença degenerativa já estava avançada e que não havia muito o que fazer além de deixar os últimos dias de Enzo confortáveis.
A notícia caiu sobre Mateus como um golpe. Ele sentiu como se estivesse sendo arrancado de dentro de si mesmo. Mas Enzo apenas o olhou com aquela calma que sempre o acompanhou. Como se dissesse: eu vivi tudo o que precisava viver. Agora é a sua vez de continuar. Mateus passou os últimos dias ao lado dele, dormindo no chão da sala, com uma manta fina e o corpo curvado apenas para ficar mais perto. Ele lia em voz baixa, contava histórias, lembrava momentos, agradecia por cada dia, por cada carinho, por cada respiro dividido. E então, numa tarde silenciosa, quando o sol entrava pela janela com uma luz dourada, que parecia coisa de outro mundo, Enzo simplesmente descansou, com a cabeça apoiada no colo de Mateus, respirando com dificuldade. Até que parou. Mateus sentiu um pedaço de si ruir. E agora, dias depois, ele ainda não sabia como existia um mundo em que Enzo não estava. Mas o destino, às vezes, tem maneiras estranhas de falar com a gente. Porque naquela noite, sozinho, destruído, sem forças até mesmo para chorar, Mateus teve um sonho tão real que parecia verdade. Ele estava em um campo aberto, verde, iluminado por um céu azul vibrante, e à frente dele estava Enzo. Não o Enzo velho e cansado, mas um Enzo jovem, forte, com o olhar brilhante que ele sempre teve. E o cachorro correu até ele com alegria, como se o tempo não existisse, como se nunca tivesse ido embora. Mateus caiu de joelhos, abraçou-o, chorou ali naquela cena impossível. E então Enzo fez algo ainda mais estranho. Falou com uma voz calma, firme, quase humana. Eu nunca fui apenas um cachorro, Mateus. Eu vim para te ensinar a correr, mas agora você precisa aprender a continuar. E antes que ele pudesse responder, tudo começou a desaparecer. Mateus acordou, ofegante, com lágrimas escorrendo, mas pela primeira vez, desde que Enzo se foi, ele sentiu algo diferente. Algo que parecia esperança. O despertador tocou às 6 da manhã, mas Mateus já estava acordado muito antes disso. Não conseguia mais dormir como antes. Sem o peso do corpo de Enzo ao lado da cama, sem a respiração ritmada que sempre funcionava como trilha sonora de suas madrugadas, tudo parecia errado. Era como se o mundo tivesse saído do eixo. Ele desligou o alarme com um gesto lento, quase automático, e ficou sentado na beira da cama, as mãos no rosto, o quarto escuro, a cabeça pesada. Era estranho pensar que, por quase 15 anos, a primeira coisa que fazia todas as manhãs era descer as escadas para encontrar Enzo abanando o rabo, pronto para qualquer aventura, fosse uma corrida no parque ou apenas acompanhar Mateus enquanto ele tomava café. Agora o silêncio ocupava esse espaço. Depois de alguns minutos tentando reunir forças, levantou-se e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho. A barba por fazer, as olheiras profundas, o olhar vazio. Era como se, sem Enzo, ele tivesse desaprendido a existir. Mas aquele sonho, aquela visão tão real, aquilo o perseguia. Enzo falando com ele, dizendo para continuar. Como seguir quando tudo dentro de si gritava para parar? Respirou fundo. Ainda não tinha respostas, mas precisava tentar. A cozinha estava como sempre esteve, mas a ausência de Enzo alterava tudo. Mateus tirou uma cafeteira do armário e, por reflexo, pegou também a tigela de ração de Enzo. Quando percebeu o que estava fazendo, seus dedos tremeram. A tigela quase caiu no chão. Ele fechou os olhos, respirando fundo para controlar as lágrimas. Eu preciso seguir, eu preciso tentar, falou para si mesmo, mas parecia falar para o Enzo, que já não estava ali. Preparou o café e se serviu, tomando-o quase frio enquanto observava a coleira pendurada na porta da lavanderia. Era uma coleira antiga, desgastada, cheia de marcas de aventuras, mordidas, dias na chuva, corridas no campo. Ele não teve coragem de tirá-la dali. Quando finalmente conseguiu se convencer a sair de casa, caminhou até a garagem. E ali, ao se deparar com seu velho carro, o coração se apertou. No banco do passageiro, ainda havia pelos dourados de Enzo. Ele passava ali horas deitado, observando Mateus enquanto dirigia para treinos ou viagens. Mateus entrou no carro e colocou a mão sobre os pelos. Um gesto simples, mas devastador. Me ajuda, Enzo, sussurrou, e girou a chave. O autódromo ficava a 40 minutos dali. Normalmente ele faria esse trajeto ouvindo alguma playlist animada, tentando se imaginar na pista,
respirando fundo para sentir a adrenalina antes do treino. Mas naquele dia, o rádio permaneceu desligado. O único som era o motor fraco do carro e o eco das memórias se misturando com a dor em seu peito. Quando chegou, percebeu que todos olhavam para ele de um jeito diferente. Não era pena, era respeito. Todo mundo ali sabia o quanto Enzo significava. O cachorro era parte da equipe, parte do ambiente, quase uma lenda viva do autódromo. Matheus desceu do carro e caminhou entre os companheiros de pista. Alguns se aproximaram, dando tapinhas no ombro, oferecendo palavras de conforto, mas ele não conseguia registrar nada. Apenas agradecia com um aceno e continuava andando, como se estivesse preso em um sonho nebuloso. Seu treinador, Sérgio, o esperava com os braços cruzados e o semblante preocupado. "Você não precisava vir hoje", disse ele com uma voz calma, mas firme. "A gente entende." Matheus respirou fundo, encarou-o por um instante e respondeu: "Eu precisava tentar. Se eu ficar em casa, eu vou desmoronar." Sérgio assentiu, respeitando a decisão. "Tá bem, sem pressão então. Hoje é só você e o carro. Sente o que tem que sentir." Matheus fez um leve movimento com a cabeça e caminhou até o box onde seu carro estava preparado. Mas quando viu o veículo, quando viu o número estampado na lateral, o número que escolheu anos atrás, inspirado em um acontecimento marcante vivido com Enzo, o peito dele travou. Era o número 15, a idade exata que Enzo tinha quando faleceu. Ele encostou a mão na lataria fria, como se estivesse tocando a memória do cachorro. "Eu vou tentar, parceiro", murmurou. Entrar no carro foi como entrar em outra vida. O cheiro da gasolina, o ronco do motor, a vibração da pista, tudo fazia parte de quem ele era. Mas naquele dia, era como se tudo estivesse apagado, como se nada tivesse cor. Ele colocou o capacete, ajustou o cinto, segurou o volante com força e fechou os olhos. E então, no silêncio abafado dentro do capacete, a voz de Enzo ecoou em sua mente. "Você precisa correr, mesmo quando tiver medo." As mãos dele tremeram. Era tão real quanto o sonho. "Eu tô com medo demais, Enzo." O motor rugiu e o carro partiu. As primeiras voltas foram um desastre. Matheus estava desconcentrado, pesado, lento. Errava curvas simples, freava antes do ponto, acelerava na hora errada. Era como se seu corpo estivesse presente, mas sua mente estivesse em outro lugar, em casa ao lado da manta azul, segurando o corpo já cansado de Enzo. Depois de 15 minutos terríveis, ele voltou aos boxes. Tirou o capacete, jogou-o no banco e cobriu o rosto com as mãos. "Assim não dá", murmurou. Sérgio aproximou-se devagar. "Você está tentando ser o Matheus de antes, mas você não é mais o mesmo." Matheus olhou para ele revoltado. "Eu sempre fui a mesma pessoa." "Não, você sempre foi você e Enzo, os dois. Agora você está tentando correr sozinho pela primeira vez em anos. É diferente. E é difícil." Matheus engoliu em seco. Uma lágrima caiu antes que ele pudesse conter. "Eu não sei se eu consigo." Sérgio colocou uma mão firme no ombro dele. "O Enzo acreditava que você conseguia." Aquela frase o atingiu como um soco, não porque era bonita, mas porque era verdade. Matheus respirou fundo, enxugou o rosto e encarou novamente o carro. "Mais uma vez", disse determinado. "Uma volta de cada vez." Ele entrou no carro, fechou os olhos e pensou em Enzo, em como ele vibrava, latia, corria, como via em Matheus um campeão mesmo quando ninguém mais via. O motor rugiu mais forte desta vez, e quando ele entrou na pista novamente, algo mudou. Não era velocidade, não era técnica, era presença. Era como se Enzo estivesse ali com ele, não no banco do carro, mas no coração, na memória, naquilo que ainda pulsava dentro dele. Volta após volta, ele começou a recuperar a precisão. As curvas saíam mais limpas. A linha melhorava. O corpo respondia. E por alguns segundos, ele sentiu algo que não sentia desde que Enzo se foi. Sentiu vida. Mas essa pequena chama não durou muito. Na 8ª volta, ele errou uma freada e saiu levemente da pista. Não foi um grande erro, nada que não conseguisse corrigir, mas foi o suficiente para que a dúvida retornasse com força brutal. Matheus voltou aos boxes frustrado, respirando pesado, irritado consigo mesmo. Quando tirou o capacete, o rosto estava vermelho de choro contido.
Sérgio se aproximou, mas antes que falasse qualquer coisa, Mateus levantou a mão. Eu preciso de um tempo. E foi caminhar sozinho até uma área mais afastada do autódromo, onde havia uma cerca de madeira velha e um pequeno gramado. Era ali que, anos atrás, Enzo ficava deitado observando as corridas. Mateus sentou-se no chão, encostado na cerca, e olhou para o céu nublado. Eu não consigo sem você, parceiro, sussurrou. Eu tô tentando. Eu juro que tô tentando. O vento bateu nas árvores e, por um instante, ele jurou ouvir passos leves correndo na grama. Mas quando olhou, não havia nada. Nada além da memória. E de um vazio que doía mais do que qualquer ferida física. Foi ali, naquela solidão pesada, que Mateus finalmente permitiu que a dor transbordasse. Ele chorou como não chorava desde que perdeu o pai. Chorou com o corpo inteiro, com o coração rasgado, com a alma implorando por alívio. E no auge daquele choro desesperado, a voz de Enzo voltou a ecoar em sua mente, dessa vez mais firme, mais clara. Você não precisa deixar de sentir, só precisa aprender a continuar. Mateus abriu os olhos lentamente, e ali, pela primeira vez desde a morte de Enzo, uma pequena fagulha de coragem começou a nascer dentro dele. Uma fagulha que dizia, ainda não acabou. Eu vou continuar, Enzo, sussurrou com a voz rouca, por nós dois. O sol já começava a se pôr quando Mateus voltou para casa naquele dia. Depois do treino, depois do choro, depois da conversa silenciosa com um cachorro que já não estava mais ali, ele dirigiu devagar pelas ruas, como se o mundo tivesse diminuído de velocidade. Não era tristeza, era algo mais profundo. Era um cansaço emocional tão grande que parecia pesar nos ombros. Ao chegar, a primeira coisa que viu foi a manta azul de Enzo sobre o sofá, exatamente onde havia deixado. Ele passou a mão por ela, respirou fundo e se sentou. O silêncio preenchia cada canto da casa, às vezes suave, às vezes insuportável. Ele fechou os olhos, e quando abriu, parecia estar vendo outro tempo, outra vida. Lembrou-se da vez em que quase desistiu de tudo. O acidente, as cirurgias, a recuperação lenta, o medo constante de nunca mais conseguir correr. Naquele período, ele se tornou alguém que não reconhecia, irritado, desesperançado, frustrado. E foi Enzo quem o salvou, dia após dia. Em uma das noites mais pesadas da recuperação, Mateus estava sentado no chão do banheiro, sentindo que o mundo estava desmoronando. Ele não queria que ninguém o visse naquele estado, nem mesmo o cachorro. Mas Enzo entrou, empurrou a porta com o focinho, deitou ao lado e colocou a cabeça no colo dele. Mateus chorou em silêncio por minutos até que murmurou, eu não posso correr mais. E como sempre fazia, Enzo levantou a cabeça, lambeu o rosto dele e o encarou com aquele olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Naquela noite, Mateus encontrou, naquele olhar, a vontade de tentar novamente. E agora, sentado no sofá anos depois, ele sentia falta desse olhar mais do que qualquer coisa. Ele respirou fundo, abriu os olhos e decidiu. Precisava fazer algo, qualquer coisa. Levantou-se e foi até o quarto onde guardava suas premiações, seus equipamentos e as lembranças da carreira. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira, porque ele havia parado de entrar ali depois que Enzo começou a piorar. Era como se esse quarto fosse um portal para uma versão dele que já não existia. Ligou a luz. As paredes estavam repletas de fotos. Mateus sorrindo, troféus na mão, o carro brilhante ao fundo. E em muitas delas, talvez na maioria, lá estava Enzo. Às vezes ao lado da pista, às vezes no box, às vezes na arquibancada improvisada que Sérgio montava especialmente para ele. A presença constante do cachorro transformava aquele ambiente em algo quase sagrado, um lembrete físico da parceria deles. Mateus passou os dedos por uma foto específica. Enzo, ainda jovem, sentado ao lado do carro de Mateus durante seu primeiro campeonato grande. O cachorro parecia orgulhoso, como se entendesse perfeitamente que aquele era um marco na vida do dono. Os olhos de Mateus marejaram novamente. Você sempre acreditou em mim, murmurou. Ao lado da foto, havia uma caixa de madeira que ele não abria há anos. Anos mesmo. Era uma caixa que guardava cartas antigas, anotações, pequenos objetos de momentos importantes. Compelido por algo que nem ele sabia explicar, Mateus sentou-se no chão e abriu a caixa. Lá dentro,
Encontrou um envelope dobrado, amarelado pelo tempo. Ele reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de seu pai. Com o coração acelerado, abriu o envelope e retirou uma carta escrita à mão. As primeiras palavras fizeram suas mãos tremerem. Filho, se um dia você ler isso, significa que está passando por um momento difícil. E se esse momento chegou, quero que lembre de algo importante. As lágrimas caíram antes mesmo que ele pudesse continuar. A voz de seu pai parecia ecoar dentro de sua cabeça. Você nasceu para correr. Não porque é rápido, não porque tem talento, mas porque seu coração foi feito para não desistir. E se um dia você pensar em parar, quero que olhe para o seu melhor amigo, seja ele quem for, e lembre que ele está aqui para te ensinar algo que eu talvez não tenha tempo de ensinar. Coragem. Mateus fechou os olhos. As palavras ardiam, doíam, mas também aqueciam. Ele continuou lendo. Eu não sei quem estará ao seu lado quando eu não estiver mais, mas espero de verdade que você encontre algo, ou alguém, que te dê força para continuar quando tudo parecer difícil demais. Era impossível ignorar o óbvio. Seu pai estava falando de Enzo, mesmo sem saber quem Enzo seria. A carta terminava com uma última frase. E quando o mundo tentar te parar, corra. Corra como se estivesse correndo por nós dois. Exatamente como Enzo disse no sonho. Mateus apertou a carta contra o peito, chorando silenciosamente. Era como se pai e cachorro falassem a mesma língua dentro do coração dele. Aquela noite marcou algo dentro dele, algo profundo, algo que finalmente começava a acordar. Ele levantou-se, guardou a carta com cuidado e decidiu. Precisava voltar à pista no dia seguinte. Precisava correr de verdade, não apenas tentar sobreviver às voltas, mas antes de dormir, fez algo que estava evitando desde a morte de Enzo. Entrou no quarto do cachorro. Era um quartinho pequeno, adaptado com cama, brinquedos, uma caixa com fotos e uma janela baixa que Enzo adorava ficar olhando durante o pôr do sol. O ambiente tinha cheiro de saudade. Ele se ajoelhou ao lado da caminha, passou a mão pelo tecido macio, ainda marcado com o formato do corpo do cachorro. Eu prometo que amanhã eu corro como você gostaria, disse, com a voz embargada. Eu vou fazer valer cada dia que você ficou do meu lado. E então acrescentou quase em sussurro. Fica comigo, mesmo que eu não consiga te ver. E naquele momento, algo aconteceu. Um vento leve entrou pela janela, mas era uma noite quente, sem brisa. Mateus sentiu um arrepio percorrer os braços, e algo dentro dele disse que Enzo estava ali. Por um instante a presença era tão forte que parecia física. Não era medo, era paz, uma paz profunda, familiar, amorosa. Ele sorriu pela primeira vez em semanas. Boa noite, parceiro. O dia seguinte trouxe uma luz mais suave, como se o mundo tivesse decidido ser gentil por algumas horas. Mateus tomou café olhando para a coleira de Enzo e, pela primeira vez, conseguiu sorrir ao lembrar dele. Foi para o autódromo com o rádio ligado, com músicas que o lembravam de bons tempos. Era como se uma parte dele estivesse voltando ao corpo, uma parte que achou que tinha morrido junto com o cachorro. Quando chegou, a equipe notou a diferença imediatamente. Sérgio ergueu as sobrancelhas. Hoje você está com outra energia. Mateus apenas respondeu. Hoje eu não estou correndo sozinho. Foi até o carro, colocou o capacete, fechou os olhos, respirou fundo e então ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. Acelera, Mateus. Ele sorriu e acelerou. Dessa vez, as voltas fluíram como antes, como sempre. O carro era uma extensão do seu corpo e a pista era o único lugar onde ele conseguia existir sem dor. A cada curva, ele sentia Enzo ao seu lado. A cada reta, lembrava das corridas que o cachorro assistia com o rabo abanando. A cada frenagem, lembrava do olhar atento, orgulhoso, confiante. E naquela manhã, Mateus fez seu melhor tempo em meses. Quando parou o carro e tirou o capacete, estava ofegante, mas sorrindo. Um sorriso leve, um sorriso verdadeiro. Sérgio bateu palmas. Isso, esse é o Mateus que eu lembro. Mateus não respondeu. Olhou para o céu, respirou fundo e murmurou. Esse é o Mateus que o Enzo nunca deixou de ver. E naquele instante ele soube. Ainda havia um caminho, ainda havia uma corrida, ainda havia uma história, e ele não estava correndo sozinho. A semana seguinte passou como um sopro inesperado de vida na rotina de Mateus.
Ele treinava todos os dias, com disciplina e uma serenidade que não sentia há muito tempo. Não era só sobre correr, era sobre recuperar a si mesmo. E a cada volta dada, a cada curva bem feita, ele sentia a influência silenciosa de Enzo pulsando dentro do peito. A notícia de que Matheus estava de volta circulou rapidamente entre os pilotos e organizadores. Em pouco tempo, seu nome estava novamente entre os competidores do campeonato regional. O mesmo campeonato que ele e Enzo assistiam juntos por anos e que simbolizava tanto na vida dos dois. Era quase poético. No dia da corrida, Matheus acordou antes do nascer do sol. O céu ainda estava tingido de azul escuro, com estrelas frágeis prestes a desaparecerem. Ele abriu a janela e respirou o ar fresco da madrugada. O silêncio não doía como antes. Agora, era um silêncio que abraçava. Caminhou até o pequeno quarto de Enzo, abriu a porta e acendeu a luz suave. Tocou os brinquedos que ainda estavam espalhados no chão, como se o cachorro tivesse deixado tudo ali para voltar depois. Hoje é o dia, parceiro, disse baixinho. Hoje eu corro por nós dois. Passou a mão na caminha, sorriu com ternura e saiu. O autódromo estava cheio. A multidão vibrava antes mesmo de as motos e carros ligarem seus motores. Matheus sentiu o estômago virar quando viu o número de pessoas. Fazia meses que não participava de um evento grande, e a última vez que fez isso, Enzo estava ao seu lado. Sérgio se aproximou, segurando um rádio e um cronômetro. Você tá pronto? Matheus sorriu com confiança. Nunca estive tão pronto. Ele caminhou até o carro, observando a pintura nova que a equipe preparou especialmente para aquele dia. Na lateral, discretamente, havia a silhueta de um cachorro olhando para a frente. Um tributo simples, mas poderoso. Ao tocar a imagem, ele fechou os olhos e sentiu. Sentiu como se Enzo estivesse ali, pressionando o focinho contra sua perna, como fazia antes das corridas. Aquele gesto simples sempre dizia tudo. Vai, eu tô aqui. Matheus entrou no carro, ajustou o cinto, respirou fundo e ouviu. No coração, na mente, na memória. Acelera por nós, Matheus. A prova começou com uma explosão de motores e um rugido da multidão. O carro disparou para frente e a adrenalina tomou conta de seu corpo. Ele se sentia vivo, completamente vivo, algo que não experimentava desde antes de perder Enzo. As primeiras voltas foram tensas, não pela dificuldade técnica, mas pela emoção. Era impossível não lembrar de todas as vezes que Enzo o esperava no fim dos treinos, abanando o rabo como se dissesse, eu sabia que você ia conseguir. E naquele dia, Matheus sentia como se o cachorro estivesse correndo ao lado dele, passo a passo, curva a curva. Na sexta volta, uma lembrança o atingiu com força. O dia em que Enzo, ainda filhote, fugiu para dentro da pista durante um treino. Ele corria tão rápido, tão feliz, que ninguém conseguia alcançá-lo. Era como se estivesse dizendo ao mundo inteiro, eu também sei correr. Matheus riu dentro do capacete. Era uma lembrança tão vívida que parecia acontecer naquele exato momento. E então, aconteceu algo estranho, mas familiar. Ele sentiu um arrepio no braço esquerdo, depois no pescoço, como um vento leve, mas que vinha de dentro. Aquele mesmo arrepio da noite em que Enzo visitou o quarto. Matheus sabia o que era. Era ele. Era o parceiro dele. A corrida ficou mais intensa, mas a mente de Matheus estava calma, clara, firme, como se Enzo estivesse guiando cada decisão que ele tomava. Na 10ª volta, ele assumiu a 3ª posição. Na 14ª, passou para segundo. E na 20ª volta, a última, a oportunidade apareceu. Um erro mínimo do líder abriu uma brecha. Uma brecha pequena demais, rápida demais, arriscada demais. Qualquer piloto hesitaria. Mas naquele instante, Matheus ouviu a voz dentro dele. Uma voz que conhecia mais do que qualquer outra. Corra! E ele correu. Forçou a ultrapassagem na saída da curva com precisão cirúrgica, sentindo o carro tracionar como se estivesse flutuando na pista. A manobra arrancou gritos da arquibancada, mas Matheus não ouviu nada. O único som era o coração batendo, e o único pensamento era um nome: Enzo. Cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, e quando o fez, não levantou os braços para comemorar, não gritou, não fez gestos teatrais. Ele apenas fechou os olhos
e deixou as lágrimas caírem, porque naquele momento ele sabia que não tinha vencido sozinho. O parque fechado estava cheio de fotógrafos e membros da equipe vibrando. Sérgio correu até ele, abraçando-o com força. Você fez história. Isso, é isso, gritava ele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas Mateus, ainda com o capacete na mão, olhou para o céu e agradeceu. Obrigado, parceiro, sussurrou com um sorriso leve. Essa vitória é sua tanto quanto é minha. Enquanto caminhava em direção ao pódio, algo chamou sua atenção. Lá, ao lado da barreira da pista, na grama onde Enzo costumava assistir às corridas, ele viu, por um fragmento de segundo, uma sombra dourada, um cachorro, sentado, olhando para ele, e então a visão desapareceu. Mateus parou por um instante. Não estava triste, nem assustado, apenas sentiu paz, profunda, completa. Ele subiu ao pódio e recebeu o troféu. Não levantou para si, mas apontou para o céu. A multidão aplaudiu sem entender, mas ele entendeu, e isso bastava. Naquela noite, de volta para casa, ele colocou o troféu ao lado da caminha de Enzo. Era simbólico, delicado, poético, como se estivesse dizendo, olha, nós conseguimos. Sentou-se no chão, escorado na parede, e suspirou. Eu sinto sua falta todos os dias, admitiu. Mas agora eu sei que você não foi embora. Não de verdade. Passou a mão pela manta azul. Sorriu. E prometo, onde quer que eu vá, você vai comigo. Foi então que lembrou da carta do pai. Pegou-a novamente, leu as últimas frases e sentiu algo diferente, como se todos os pedaços de sua vida estivessem finalmente encaixando. Seu pai, seu sonho, seu cachorro, tudo fazia parte de um mesmo caminho, um caminho que ainda continuava. Mateus levantou-se, olhou para a coleira pendurada na cozinha e tomou uma decisão. Na manhã seguinte iria ao abrigo da cidade. Não para substituir Enzo. Isso era impossível. Mas para honrar o que Enzo tinha sido para ele, luz, companheirismo, coragem. Um novo cachorro não ocuparia o espaço de Enzo, mas poderia abrir uma nova porta em seu coração. E talvez fosse isso que Enzo gostaria. Talvez fosse isso que ele estava tentando dizer desde o começo. Continue. Na madrugada silenciosa, pouco antes de dormir, Mateus foi até o quarto de Enzo uma última vez naquele dia. Encostou-se na porta, deixou a luz entrar e sentiu novamente aquela presença suave preenchendo o ambiente. Boa noite, parceiro, disse com um sorriso cheio de saudade. E pela primeira vez desde a morte do cachorro, saiu do quarto sem sentir dor. Sentiu apenas amor. E quando apagou a luz, uma certeza tomou conta dele. Enzo tinha partido, mas nunca deixaria de correr ao lado dele. Nunca.